que os divórcios, as separações, têm sido algo corriqueiro no mundo em que vivemos. Por que isto? A maioria das pessoas não se casa esperando fracassar no casamento. Por que então os casamentos acabam? Olha, não é tão simples assim responder a esta pergunta. Até porque ela pode ter muitas respostas dependendo da história de vida de cada casal. Mas é fato que muitos casamentos terminam pela ausência de alguns cuidados. É quando homem e mulher, ambos ou um dos dois, deixam de cuidar da relação e então ela fracassa. Quando namoravam, os dois faziam sacrifícios um pelo outro. Sacrifícios para se ver, se encontrar e conversar. Eram amigos, confidentes, gostavam de ouvir a voz do outro ao telefone, conversavam olhando olho no olho, prestavam atenção ao que o outro dizia. Olhares profundos e apaixonados se cruzavam. É por isso que se casaram. Mas após se casarem, com o passar do tempo, o relacionamento tomou outro rumo e ganhou outra forma. O amor, o companheirismo e o romantismo deram lugar à frieza emocional, às trocas de acusações e à competição entre os dois. Tudo isso porque a relação foi sufocada pelas demandas do dia a dia. Contas a pagar, dificuldades financeiras, os cuidados com a casa, as exigências no trabalho, correr com os filhos doentes ao médico e por aí vai. Mas por que será que há casais que tiram tudo isso de letra e preservam o amor? E há tantos outros que naufragam diante de tamanhos desafios. O que fazer então para proteger o casamento? Primeiro, o que vocês não devem fazer. Quando estiverem diante de um problema ou desafio, não ataquem um ao outro com xingamentos e ameaças. Isso, infelizmente, já virou rotina em muitos relacionamentos. E quem age assim está sabotando o próprio casamento. Vocês devem atacar o problema e não ao outro. Ao mesmo tempo, precisam diariamente injetar fôlego de vida na relação. O que isso significa? Gosto de explicar isso tomando como exemplo um carro e um jardim. Isso mesmo, um carro e um jardim. Na visão masculina, o casamento pode ser comparado a um carro. O carro, para funcionar, precisa de certos cuidados frequentes, como troca de óleo, calibragem e alinhamento dos pneus. Assim é o casamento. Sem manutenção constante, ele quebra e não funciona. Essa manutenção é feita diariamente com as ferramentas do amor, da compreensão, do romantismo, da fidelidade e do diálogo sincero. Na visão feminina, o casamento pode ser comparado a um jardim. O jardim, para se manter bonito e cheio de vida, ele precisa de cuidados diários. Precisa ser adubado, podado e regado. Assim é o casamento. Para ele se manter vivo, precisa ser regado diariamente pelas águas do carinho, da parceria, do companheirismo, da atenção e da amizade. É isso que protege o casamento. É vivendo assim que tornamos o casamento forte, saudável e duradouro. O que protege o seu casamento não é presentear com joias caras ou passear lá em Las Vegas. Esse tipo de coisa pode ser bacana, legal, a cereja do bolo. Mas não são coisas assim que fortalecem o casamento ou salvam uma relação em crise. Veja que para proteger o casamento, homem e mulher precisam diariamente comunicar gestos de amor um pelo outro. E isso exigirá esforço e dedicação dos dois. Eu não estou falando de um casamento perfeito, porque isso não existe. Falo de um casamento bem fortalecido pela maneira amorosa como marido e esposa cuidam um do outro no dia a dia da relação. Uma relação satisfatória e duradoura que consegue se manter viva e protegida diante dos grandes desafios da vida.